O pogrom de Damasco. No ano de 1840, Damasco foi palco da maior causa célebre do século XIX. Os judeus foram falsamente acusados de assassinato ritual. Uma calúnia medieval que parecia ter desaparecido do imaginário antissemita ocidental, volta à cena, de modo brusco e aterrador. O caso Damasco teve início em fevereiro de 1840, com o desaparecimento de um frade capucinho. O fato não teria atraído a atenção mundial, não fosse o interesse das nações europeias no enfraquecido Império Otomano. Na época, a Síria era governada por Muhammad Ali Pasha, do Egito. O sultão otomano, que queria o seu império, era apoiado pela aliança Prússia, Áustria e Rússia. Enquanto Muhammad Ali contava com o apoio da França, que, através dele, pretendia fortalecer sua influência na região. O assassinato do frade. No dia 5 de fevereiro, o frade capucinho Tamassou de Calangianos e seu criado, Ibrahim Amara, não voltaram ao convento, após a ronda diária entre a população da cidade. No dia seguinte, os capuchinhos alertaram o cônsul francês, Camp Benoit Patimentain, que tinha jurisdição legal sobre todos os católicos da Síria. Os religiosos acreditavam que o frade havia sido morto por judeus que queriam usar seu sangue na fabricação de matzot para a peça. O Camp não era nenhum exemplo de integridade, inteligência ou competência, e apesar de não ser um antissemita ativo, assim que julgou culpados os judeus, os tornou alvo de uma crueldade ímpar. Em inusitada atitude, o cônsul francês desiste de suas prerrogativas e entrega o caso a Sherif Pasha, governador egípcio de Damasco. Não foi difícil convencer o governador da suposta culpa dos judeus e de que as investigações deveriam ser realizadas no bairro judaico. Nenhum outro indício foi investigado, nem o fato de que, alguns dias antes, testemunhas ouviram um muçulmano ameaçar o frade, Badrito Oma, dizendo: "Este cão cristão vai morrer pela minha mão." Nem foi levada adiante a denúncia feita. 2 semanas mais tarde, judeu de que vira o frade na loja de um muçulmano pouco antes de seu desaparecimento. Pelo contrário, enfurecido ao ouvir a denúncia, Sherif Pasha golpeou o jovem mortalmente. Não era de interesse que algum muçulmano fosse incriminado. Os judeus são presos sem provas. Um primeiro grupo de judeus é preso e interrogado. O barbeiro Salaman Negrin é escolhido para prover as evidências do crime. Os implicados são presos, cruelmente torturados e espancados. Vários dentre eles tiveram os olhos arrancados e os órgãos genitais esmagados. Determinado a encontrar o corpo do frade, Sherif Pasha vasculha o bairro judaico com seus soldados, sem nada encontrar. As autoridades chegam ao ponto de manter como reféns 63 crianças judias, para incentivar as mães a revelar o paradeiro do corpo. Em carta endereçada ao cônsul de Beirut, Patimentain afirma que não tinha dúvida sobre a culpa dos judeus, mas que as autoridades não conseguiam encontrar provas. O cônsul distribui um texto, em francês e árabe, sobre o uso de sangue cristão por judeus. Com os ânimos exaltados, um grupo formado pelo populacho cristão e muçulmano sai às ruas para saquear propriedades judias. A sinagoga de Jobar foi pilhada e seus valiosos sefarim destruídos. No final de fevereiro são encontrados restos humanos que as autoridades e a igreja declaram pertencer ao frade. No dia 2 de março é realizado um funeral. A seguinte inscrição é colocada no túmulo: "Aqui repousam os restos do frade Tamassou de Calangianos, missionário capucinho, morto pelos judeus em 5 de fevereiro de 1840. Reação dos judeus sobre o caso. Nos meios judaicos, as notícias sobre o caso e o fato da acusação de assassinato ritual ter sido tão facilmente aceita provocam indignação e consternação. Até então, os judeus ocidentais, recém-emancipados, acreditavam ser aquela calúnia um mal do passado, que não mais encontraria eco em uma Europa que pregava a razão como o mais importante instrumento para se chegar ao conhecimento. O apoio dos cônsules francês e britânico de Damasco à acusação pesou muito frente à opinião pública europeia. Adolphe Thiers, primeiro-ministro francês, cético a princípio sobre os relatórios que recebia de seu consulado em Damasco, acabou acreditando na culpa dos judeus. Ao se reunir com seu amigo, James de Rothschild, disse-lhe que os judeus do Oriente Médio eram atrasados e fanáticos. Assim como o eram na Idade Média,
e que qualquer cristão, à época, sabia que cometiam assassinato ritual. Quando o relatório vem a público, há uma mudança na opinião geral. Ao ler sobre as confissões obtidas sob tortura e a falta de evidências físicas que comprovassem a culpa dos judeus, a atuação francesa passa a ser questionada. Os jornais se interessam cada vez mais pelo caso, a essa altura com todos os elementos de um best-seller. Duplo assassinato, supostos rituais religiosos, réus proeminentes. Interesses variados e intrigas internacionais. Movimentação entre os judeus. Decididos a defender seus irmãos de Damasco, os judeus se mobilizam. Demonstrações de repúdio são realizadas nas grandes cidades europeias, assim como em Nova York e na Filadélfia. Era a primeira vez que os judeus dos Estados Unidos se uniam em favor de uma causa judaica em outras terras. Nos meios diplomáticos, circula um dossiê completo sobre o caso. O Papa não se manifesta, mas Estados Unidos, Prússia, Áustria e Inglaterra enviam protestos diplomáticos de repúdio ao governo egípcio. A França, porém, continua em sua posição, não querendo desacreditar seu cônsul e, muito menos, se indispor com o Egito, no Oriente Médio. Adolphe Crémieux, líder judeu, tenta interceder junto ao rei Luís Filipe, mas é recebido com frieza. Os interesses nacionais franceses prevalecem sobre a questão de Damasco. Na Inglaterra, o barão Nathaniel de Rothschild, amigo íntimo da rainha Vitória, Sir Moses Montefiore, os irmãos Salaman e os Goldschmidt obtêm o apoio da coroa britânica. Na Áustria, os Rothschild e os além das razões humanitárias, os dois países viam no affaire uma oportunidade para solapar o prestígio francês junto ao governo egípcio. Sir Moses Montefiore e Adolphe Crémieux organizam uma delegação de judeus ocidentais ao Egito, para um encontro com o pachá egípcio. Montefiore é recebido pela rainha Vitória. Ela envia uma ordem aos cônsules britânicos na Síria e Egito para que ajudem a delegação no que fosse preciso. Enquanto isso, em Alexandria, o cônsul austríaco entrega ao pacha uma petição assinada por 8 dos 9 cônsules de países cristãos, pedindo a revisão do processo e a realização de uma investigação imparcial. Finalmente, após longas negociações, em 28 de agosto Muhammad Ali concorda em libertar todos os presos. No entanto, quando chega a Damasco a ordem de soltura, 4 judeus já haviam morrido, 7 estavam mutilados e somente 2 saem do cativeiro ilesos. Nunca houve nenhuma retratação em relação aos judeus acusados, nem foram declarados inocentes pelas autoridades locais. Nos meses seguintes, Muhammad Ali é derrotado pelos otomanos e perde seu poder. Sherif Pasha é levado prisioneiro pelos otomanos para o Cairo, onde foi executado. Somente o Khan Ratmentan voltou à França sem sequer ter levado uma advertência. Uma mentira que não quer morrer. Lamentavelmente, até hoje, as acusações do caso Damasco são consideradas verdadeiras no mundo árabe e são usadas como provas das intenções judaicas. Em seu nefasto livro, The Damascus Blatt Libel 1840, as told by Syria's Minister of Defense, Mustafa Traz repete as calúnias de 1840 como fatos comprovados. E, numa entrevista levada ao ar, no dia 30 de janeiro de 2007 pela Tele-Liban, o poeta Mawlan Shamoun repetiu as mentiras engendradas durante o caso Damasco como verdades. O caso é considerado um importante marco na história judaica moderna, além de ser considerado crucial na transição do antijudaísmo clássico para o antissemitismo moderno. Foi uma ducha fria nas esperanças de igualdade para os judeus da Europa. Isto fez com que se unissem e se organizassem. Foi a primeira vez que líderes judeus de vários países atuaram em conjunto e foi também a primeira vez que os judeus do mundo todo foram às ruas em manifestações públicas. O escândalo do libelo de sangue de Damasco contribuiu para a fundação, em 1860, da Allied and Israelite University. Além de todas as histórias de perseguições e limpeza étnica de judeus Ocidente e Oriente, a sobrevivência sempre foi a fuga. Mas após a derrubada dos guetos, os judeus conseguiram provar que todas as suas acusações eram falsas, e assim criar a Aliança Israelita Universal. Ela será a base da agência judaica e, por fim, no próprio estabelecimento do Estado de Israel. Se gostaram do vídeo, curta e comentem.
Obrigado e até a próxima.